Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo hoje. Eu me chamo Jade, essa é a Keila. Nós não temos nada scriptado, não tem nada roteirizado. Nós estamos aqui com um único objetivo: compartilhar a nossa trajetória, o que nos trouxe para o marketing digital, o que nos faz hoje em dia acordar com ânimo e realização para fazer o que a gente faz, ser valorizadas e bem pagas também nesse mercado, e como você também pode viver essa realidade. Keila. Depois a gente vai deixar as nossas redes aqui também para vocês conseguirem nos acompanhar, mas eu vou dar a voz aqui para a Keila, para ela também se apresentar um pouco para nós. Exato. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos nesse ambiente, nesse bate-papo entre amigas mesmo. E a gente quer compartilhar aqui com vocês, como a Jade falou, muito da nossa história, muito da nossa vivência, para quem sabe inspirar vocês também a romperem o conforto, a barreira do medo, vir para o lado de cá e conhecer todas as oportunidades que existem aqui também no marketing digital. Perfeito. Para a gente começar, vamos te escutar um pouco, porque você saiu recentemente da CLT. Muito recentemente. A Keila trabalhava na Mercedes até pouquíssimo tempo. Exato. Vamos escutar o que ela tem para nos contar sobre essa transição. Exatamente isso, eu trabalhei na Mercedes por 15 anos aproximadamente. E para ser mais preciso com você, eu saí no dia 1 de abril, isso não é mentira. Então foi uma trajetória muito bonita que eu tive lá, eu agradeço assim, muito. Porque eu cresci muito como profissional naquela empresa e eu até brinquei com você, né, falando que se hoje eu tenho coragem para encarar outras coisas, é porque eu fui muito forjada ali, né, eu aprendi muito, eu vivi muitos desafios, mas eu tinha um pouco de inquietude e eu costumo sempre falar isso nas minhas comunicações, né, nas redes sociais, inclusive. Eu não acredito em um único caminho. Eu não acho que existe um certo e existe um errado. Você tem que fazer uma coisa ou você tem que fazer outra. Eu acho que existem momentos de vida onde você está mais apto para seguir um caminho e às vezes você muda. E que bom que a gente muda. As mudanças, elas são bem-vindas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vivi ali naquele ambiente durante 14 anos, eu fiz Senai, eu passei pela linha de montagem, eu recebi minhas promoções, eu cheguei em um cargo muito legal ali dentro, onde eu tinha muita realização naquilo que eu fazia, mas eu ainda estava um pouco inquieta, né? Ainda tinha alguma coisa que eu falava, não, eu quero viver alguma coisa diferente. Então, eu enxerguei no marketing digital uma oportunidade. Eu já estava flertando com marketing digital há aproximadamente 3 anos. Encontrei o meu caminho ali, a minha forma de ingressar de um jeito rápido até, de um jeito rápido, fácil, que eu conseguia ser remunerada por aquilo. E aí, de passo em passo, eu fui avançando até que eu consegui meus contratos bem remunerados, né? Aqueles desafios que realmente me motivavam um pouco mais a vencer. E é o que eu comento também, chega um momento onde você vive muito, as coisas ficam muito confortáveis no ambiente onde você está. E, de novo, eu não sou contra o conforto, mas eu acredito que se você quiser viver um próximo nível na sua vida, às vezes vai ser necessário, sim, você abrir mão de algo que é confortável para você no momento, para que você consiga avançar em algumas outras coisas, e foi muito esse o movimento que eu fiz. Mas me fala um pouco como que você se sentia assim, porque você trabalhou todo esse tempo e você não se sentia tão incomodada no sentido de, vamos jogar de cabeça no marketing. Quando que você começou a perceber? Quais foram os sintomas na sua rotina? O que você, assim, acordava e você pensava e falava, cara, tem um novo mundo para mim. Conta um pouco desse sentimento que você teve nos últimos anos, porque eu acredito que não seja algo, acordei, quero empreender, né? Eu acho que é uma construção. Como que foi para você esse start? Eu demorei muito, inclusive, para me enxergar como empreendedora. Eu sempre ouvia no ambiente onde eu estava inserida sobre o empreendimento dentro de um outro CNPJ, né? É muito comum. Você ter cabeça de dono, né? Exato, você falar sobre isso. Só que eu estava num ambiente muito grande e não era muito o perfil das pessoas ali dentro, né? Então eu ficava tentando me podar em alguns momentos porque eu falava, não, isso não cabe para cá. Né? Isso foi inclusive um dos motivadores para eu começar uma segunda faculdade. Porque eu falava assim, não, eu não posso ser workaholic, workaholic é um negócio não positivo. Então eu tentava me encaixar naquele padrão, né, naquele perfil de profissional que era esperado no ambiente onde eu estava. Esse foi o primeiro movimento que aconteceu. Então, chegou num momento que eu acordava, eu tinha ali meus desafios, eu tinha ali as minhas atividades, mas eu não tinha muito aquela novidade do tipo, como que eu vou realizar isso daqui? Eu não era muito desafiada por aquilo. E o desafio, ele me move. Eu tenho raiva dos desafios, na maior parte do tempo, sim. Eu falo, por que que eu quis isso, né? Pelo amor de Deus.
mas era muito desse sentimento que me faltava. Se eu virar aqui para vocês e falar que eu era infeliz no meu trabalho, que eu tinha uma remuneração péssima, eu não vou estar falando a verdade. Sim. Mas eu sabia que eu tinha um limite ali eu tinha um teto. E eu queria ultrapassar esse teto. Eu queria entender quais eram as minhas reais possibilidades. E eu enxerguei no movimento do marketing isso. Só que muito do meu comportamento também, eu sou aquela pessoa que ela vai buscar mais pela segurança. Então não foi uma coisa que eu acordei e falei, beleza, sou empreendedora, tá na minha veia, vou me jogar aqui. Não, não foi isso que aconteceu. Eu enxerguei a possibilidade, eu falei, ok, eu vou fazer um teste primeiro. Então eu fui estudar, né? Porque esse é o meu vício, é estudar. Então eu comecei a estudar o marketing digital, entender as possibilidades. Eu vi que tinha 88 mil profissões aqui, né, falando. Na época, quando eu comecei a estudar ainda essa gama de profissões, ela era um pouco menor. Então a gente tinha muito copywriter, a gente tinha gestor de tráfego e a gente tinha o social media. Acho que era isso. Hoje a gente já tem muito mais, milhares de profissões e espaços aqui dentro. Então eu lembro que nessa minha jornada de estudos para entender, bom, eu já tenho uma profissão, eu já faço alguma coisa, eu sou boa em algo. Isso eu já conseguia reconhecer. Onde eu posso aproveitar tudo aquilo que eu tenho para servir nesse mercado também? Porque eu poderia começar algo do zero, isso ia me dar um trabalho um pouco maior, porque eu ia ter que aprender uma outra profissão. Sendo que se eu conseguisse aproveitar os meus pontos positivos, eu já conseguiria encurtar esse caminho. Então foi essa a minha visão na hora que eu comecei. E aí, por esse caminho, eu consegui encontrar dentro do marketing digital a mesma profissão que eu fazia no mercado tradicional. Comecei com contratos muito pequenos. Eu lembro que o meu primeiro contrato no marketing eu recebia mais ou menos R$ 300 por mês para fazer as minhas mesmas atividades, né, que eu desempenho hoje, né? Nossa, só que, claro, eu com acho uma... que eu já tive algum contrato desse valor, tô tentando lembrar. Exato. Assim. E aí isso, para mim, era muito distante ainda do que eu tinha no CLT, né? Na minha remuneração. Então, não tinha como eu ainda trocar um pelo outro. Então, eu fui fazendo testes, fui melhorando as minhas capacidades dentro da profissão que eu escolhi desempenhar, né? Dentro do marketing, só para, não sei se o pessoal está com dúvida ou não, mas hoje eu atuo como gerente de projeto dentro do marketing digital e era exatamente essa a minha função no mercado tradicional também. Então, eu comecei fazendo esses testes, escalando, né, com os clientes. Eu lembro que a minha jornada foi muito assim. Eu comecei com R$ 300, aí um próximo cliente eu aumentava para 500. Eu falava, ai meu Deus, será que vai? Acho que não vai dar certo. Aí dava certo. Eu falei, beleza, então o próximo eu vou para R$ 1.000. E aí eu fui me desenvolvendo e, inclusive, eu me desenvolvi aqui muito como pessoa, porque a cabeça de uma pessoa que decide empreender, os desafios que você encontra no mercado são completamente diferentes. Total. Por isso que eu falo que não é para todo mundo, como o outro mercado também não é para todo mundo. Sim. E aí eu acho que a gente vai vocês vão entender disso daqui um pouco melhor quando a gente falar quando a Jade se apresentar e falar um pouco sobre a jornada dela também nesse mercado. Só para vocês entenderem, a gente é o completo oposto. Então, vai ter um momento que a gente vai fazer algumas perguntas e vocês vão ver que são cabeças totalmente diferentes. E isso é muito legal, porque aí vocês conseguem entender que qualquer pessoa pode ter sucesso. Isso não tem nada a ver com a sua personalidade ou não, mas é muito mais uma questão de decisão e de mentalidade mesmo. Exato. E aí, como eu buscava muito por essa segurança, eu acabei demorando um pouco mais para falar assim, não, chega, esse é o momento, eu preciso fazer essa transição se eu quiser realmente atingir esses objetivos que eu tinha na minha mente. E quais eram os objetivos assim que você tinha naquela época? Os meus objetivos era principalmente ter uma liberdade maior de agenda. Porque chegou isso, porque eu não falo tanto de tempo em questão de horas trabalhadas. Porque muito se engana quem acha que no marketing digital você vai trabalhar menos do que você trabalha em uma outra empresa. Se você tem essa mentalidade, já estou aqui acabando com o seu sonho. Não é isso. Mas eu tinha muita necessidade de ter uma maior liberdade para gerenciar a minha própria agenda. Né? Quando você está dentro de uma outra organização, dentro de um outro negócio, quando você é CLT, né, vamos falar dessa forma, você precisa cumprir o seu horário que está estabelecido em contrato. Né, você, tendo um contrato de PJ, você é cobrado muito mais pelos seus resultados e você tem uma flexibilidade maior de levar o seu trabalho para onde você for. E isso era uma coisa que eu sei que para muitas pessoas é chato e para mim me incomoda zero. Eu amo estar viajando e estar com o meu computador. Eu amo estar me reunida com alguns meus amigos
Você está com o meu trabalho também. Porque é muito daquilo que eu sou e isso não me incomoda. Eu percebo que às vezes incomoda as pessoas, aí eu tento me dar uma segurada também, né, para não incomodar muito, para não ofender ninguém, mas não é algo que me incomoda. E estando em outros ambientes, onde eu precisava estar presencial, por exemplo, eu não tinha toda essa flexibilidade. Então, muito do que me motivou foi isso. Eu queria ter uma flexibilidade maior da minha agenda, consequentemente, uma liberdade geográfica maior. Então, hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar do outro lado do mundo. E o meu trabalho, os meus resultados, eles vão ser feitos da mesma maneira, né, diante daquilo que eu estiver disposta a fazer também. E a liberdade financeira, que eu acredito que no marketing digital você consegue ter resultados de forma mais rápida. Só fazendo um Sim. comparativo com vocês também, é óbvio que muitos dos resultados que eu tenho aqui agora, igual eu falei, eu devo a toda a minha trajetória profissional em um outro ambiente, mas eu consegui, comparando, né? Eu tive 15 anos aproximadamente, 14 anos e 7 meses em um ambiente tradicional, e aqui no marketing 3 anos, né? 2 anos pegando firme ali mesmo, mas 2 anos. E eu tenho exatamente o mesmo nível de remuneração que eu tinha antes, em um dos projetos só que eu atuo, né? Fora todos os outros que a gente faz, que a É. gente está envolvida também em outros Mas aí a projetos. gente tem que pensar também o seguinte, você falou que você, no seu caso, é até um pouco diferente, assim, só para vocês entenderem. Aquela, ela já tinha uma especialização, então ela se formou, tudo que ela trabalha hoje, ela tem a mesma remuneração, porque ela se formou, ela fez Sim. vários cursos de especialização. Mas não necessariamente para entrar, a pessoa ela tem que ter isso. Você não tem que ter uma faculdade, né? Você não tem que estudar, por exemplo, ela fez 2 faculdades, se eu não me engano, Sim. cursos de especialização, idiomas, uma porrada de coisas, para ela conseguir alcançar na Mercedes um cargo bom. Só que no marketing você não precisa, você pode ser tão bem remunerado e até, às vezes até Sim. mais, sem ter que passar por todo esse processo. Não significa que você não tem que ter conhecimento, né? Eu acho que as pessoas, elas também, elas se enganam nisso. Quando a gente fala de marketing digital, as pessoas acham que elas não precisam não precisam estudar e nem se esforçar. E isso não é verdade. A gente precisa estar o tempo todo em Sim. constante evolução, mas é diferente, porque você mesmo sem ter os títulos, né, que o CLT exige, você consegue ser bem remunerado. Eu acho que aqui a gente entra num ponto do nosso mercado que ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens na questão de barreira de entrada. Sim. A barreira de entrada no marketing digital ela é praticamente nula. Hoje você abre o seu Instagram, você coloca ali na sua bio, sou social media ou sou design, você abre o Canva e você já consegue um cliente. Porque a gente tem muita demanda. Pessoal, Exato. vocês não têm ideia da quantidade de demandas que a gente Muito. tem aqui. É muita demanda. Mesmo. Esse é um ponto negativo, principalmente para quem está empregando, para quem precisa conhecer os talentos, porque muitas vezes você acaba encontrando pessoas que não têm aquela competência toda que foi te vendida ali no momento de contratação. Mas, por outro lado, você consegue iniciar de forma muito rápida e já ser remunerado por isso. Exato. Né? E esse eu vejo que é um movimento muito comum no mercado, só que, por outro lado também, a gente está vendo o nível de profissionalização começando mais agora. Está vendo que tem vários cursos, várias especializações, e as pessoas que têm que conseguem se especializar mais, conseguem resolver problemas, a chave é resolver problemas, porque a gente paga para que os nossos problemas sejam resolvidos. Elas conseguem não só iniciar, mas elas conseguem se perpetuar aqui dentro. E hoje você não encontra um bom profissional de marketing, um bom profissional de bastidores que esteja desempregado. Eu te garanto, você não vai encontrar. Na verdade, o que falta são pessoas profissionais capacitadas. A gente Isso. passa isso dentro da nossa empresa também, inclusive. Esse é um dos motivos da gente também estar espalhando a mensagem, né? Porque a gente sabe que muita gente não acredita. E falando dessa questão de conhecimento, só para pegar esse gancho, eu falo até por mim. Eu comecei como social media, ajudando uma amiga em loja, nem sonhava em estar no marketing, era CLT também. Mas o que eu tinha de know-how mesmo na vida era a escrita. Então, eu sempre escrevi bem, sempre escrevi bem. Então, quando eu comecei de fato, mergulhei de cabeça, foi como copywriting, que é escrevendo. E eu acho que isso é uma vantagem muito boa para quem tem um talento, porque eu não me via como talentosa, para mim era uma coisa muito nata minha, eu sempre escrevi muito bem, na escola, enfim. E eu consegui
ser valorizada pelos meus resultados. Então é diferente de um CLT, que você precisa ter várias formações, mesmo você tendo resultados, entende? Então às vezes você é um profissional muito bom, maravilhoso, e você não consegue ter uma chance porque você não teve às vezes um dinheiro para pagar uma faculdade, você não conseguiu fazer um curso de especialização. Então aquela pessoa que conseguiu se formar, e às vezes é uma pessoa que nem é tão capaz quanto você, ela consegue uma vaga que talvez você conseguiria contribuir muito mais para o empreendedor, né? E assim, falando com uma cabeça de empreendedora. É importante ter as formações, é muito importante o conhecimento, mas o resultado que o funcionário, que o parceiro coloca dentro da empresa, ele é muito melhor para nós, não tem comparação com um diploma. Então, isso foi uma coisa muito boa para mim, que eu consegui pegar um talento que eu tinha e crescer muito rápido por conta dos meus resultados, e não da minha formação, nem nada disso. Aqui já para vocês verem as diferenças. Eu sou fã de diploma, gente. Sou do tipo do tipo antigo que ia ter os diplomas pendurados na parede. Não, brincadeira, não é tanto assim. Mas eu gosto muito, tanto que dentro do marketing digital eu fui procurar um curso onde uma formação, né? Tanto que eu fiz a mentoria ali dos Bastidores Pro, que exatamente me desse todo um conhecimento e um diploma para que eu conseguisse ter certeza de que ali eu ia realmente estar aprendendo a forma certa de se fazer. Mas você não acha que isso é um pouco crença? Porque assim, ó, usando as suas palavras, tá? Isso é uma conversa que a gente nunca teve, na verdade. Você falou assim, eu conseguiria ter o conhecimento certo, porque ela tinha alguns aspectos que talvez teria numa formação. Mas o que te garante que você conseguiria ter esses resultados, os mesmos resultados ou até melhor, se você comprasse um outro curso de uma pessoa que também está tendo resultado, sabe? Fez sentido? Não, mas é exatamente isso. De qualquer forma, eu ia ter que estudar, eu ia ter que investir. Eu prefiro investir em um local, voltando para minha segurança, que é o que eu gosto, né, bastante, em um local onde eu tenha mais certeza dos resultados que eu vou obter ali, entendeu? É mais essa a escolha mesmo. E essa questão do diploma é algo que é muito importante para mim. Eu lembro que na época eu estava muito pensando, o que eu vou fazer depois da graduação? Porque eu fiz 2 graduações, eu tenho uma graduação em processos gerenciais e outra em engenharia de produção. Inclusive, tem vários engenheiros no marketing hoje. Sim. Encontrei vários dentro da mentoria do Bastidor Pro. E eu queria fazer uma pós, eu gosto muito de estudar, né? Uma pós, um mestrado, um MBA. E eu lembro que essa mentoria, esse curso, ele trazia esse reconhecimento também, né? Desse MBA, então eu ancorei ali, fiz o investimento e foi ótimo. E por que eu decidi fazer isso? Até então, eu ingressei no marketing como gerente de projetos e eu gostaria de me especializar. Eu queria me especializar em gerenciamento de projetos para lançamentos. E eu já tinha participado, essa questão da barreira baixa que a gente fala, pessoal. Eu já tinha participado de lançamentos, mas na participação ali, em tudo, eu falava assim, tá faltando alguma coisa, não pode ser só isso, as estratégias eu acho que não estão tão bem desenhadas. Eu sempre fui muito crítica, você sabe muito bem disso. Isso é ótimo. Então eu fui procurar num lugar onde eu tinha certeza que eu ia aprender da melhor forma possível como fazer lançamento. E é isso, em 13 meses não se compara, né? Eu saí de R$ 300 para R$ 9.000 de remuneração em um contrato só. Exato. Só dando um exemplo. Olha que loucura, meu Deus do céu. O que a gente demoraria muito para num CLT, meu Deus, eu como vendedora demoraria muito. Mas o que eu quis puxar aquela hora foi muito mais uma questão de crença, que não só você tem. Total. Porque, por exemplo, a Keila, ela foi uma pessoa que ela se jogou de cabeça, ela conseguiu ter essa coragem mesmo depois de muito tempo. Mesmo que ela não tenha entrado pensando, nossa, eu vou entrar e vou ser marqueteira, vou entrar aqui e vou trabalhar como estrategista. Acho que não era esse o seu foco principal, né? Você entrou aos poucos porque tinha muito essa crença, essa coisa muito do mundo corporativo, né? E tem muita gente, talvez você que esteja nos assistindo, você também tenha isso, precisa de uma formação. Eu recebi, tem 2 dias, eu abri uma caixinha sobre isso, e eu recebi uma menina que ela perguntou assim, olha, Jade, como que eu faço para quebrar essas crenças? Porque para mim parece que não vai dar certo. Para mim não faz sentido eu comprar um curso e querer ter uma profissão, querer ter um resultado. Então assim, tá tão enraizado, assim, de você achar, cara, eu preciso ir para uma faculdade. E eu falo, eu sou formada em marketing, só que eu não aprendi nada na minha faculdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza investiria em cursos de pessoas que estão tendo resultados. Eu escolheria aquela pessoa que está tendo um baita resultado e falaria, eu quero essa mentora. Que foi um dos meus erros, não ter escolhido no começo uma mentora, né? Uma pessoa para me mentorar ali. Então fui atirando para todos os lados, até que deu certo me descobrir nesse caminho. Eu estava muito nova também.
mas é uma das coisas que a pessoa entende. Ela não leva a sério o trabalho no digital. Muita gente entra, isso é muito importante. Muita gente começa no digital e não dá certo porque não leva a sério. Porque na cabeça da pessoa, ela acredita que aquilo não é real. Ela acredita que ela precisa de um diploma. Então, não é possível que eu só comprei um curso aqui na internet e eu vou mudar a minha vida, sabe? Não, isso não é possível. Eu não vou levar a sério isso, porque não é possível, eu vou fazer uma renda extra, porque eu preciso trabalhar no banco, porque eu preciso virar gerente de não sei o quê. E nada contra, você pode fazer o que você quiser da sua vida. O fato é que uma coisa não está atrelada à outra, sabe? Ela pode muito bem comprar um curso e ter muito sucesso, porque não está atrelado 100% àquele conhecimento em si, mas em quem a pessoa é. Isso é o que eu acredito, né? Eu acho que você pode fazer do limão uma limonada, dependendo, sei lá, você pode mudar a sua vida além de um livro, dependendo da pessoa. É uma crença muito forte e a questão de mentalidade, de perfis de uma pessoa que ela tem mais, cresceu em um ambiente, né, CLT ali mais tradicional, e a galera do marketing, eu até uso mais o galera do marketing, que é um pessoal muito mais desconstruído com relação a isso. Os seus rendimentos, né, a sua remuneração, ela não precisa ser a base de sangue, tá? Porque Nossa, falando um pouco sobre a minha vivência, eu lembro que na minha trajetória, onde eu já trabalhava e estudava, porque eu sempre tive essa jornada dupla, eu dormia 4 horas por noite, 4 horas e meia por noite. Eu era um zumbi ambulante, praticamente, né? Eu ia trabalhar e nessa época eu trabalhava na linha de produção, eu precisava estar bem, acordada. Eu lembro que o dia que eu fiquei mais preocupada foi quando me ofereceram rebite para eu tomar, para eu ficar acordada, porque Nossa, eu já tomei muito, trabalhando em loja, trabalhava em shopping. Exato, porque era bem difícil você se manter nessa jornada. E eu lembro de ter conversado com Deus, inclusive, e falado assim, tipo, eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu falava assim, Deus, se for isso daqui o seu caminho para minha vida, né? Falando bem dessa forma, eu vou deixar os meus estudos de lado e eu vou para uma academia, porque eu preciso preparar o meu corpo físico para aguentar essa jornada que eu tô levando. Não é esse o meu sonho, não é por aqui que eu quero ir, mas se for isso, tá bom. Só me dá um sinal, né, me dá uma resposta para eu conseguir me preparar melhor para aquilo para minha missão na Terra, né? Vamos colocar dessa forma. Sim. Porque hoje eu vejo muito marketing como uma forma de exercer a minha missão aqui, né? Perfeito. Inclusive. Então, óbvio que acabou dando certo, eu fui uma das pessoas, assim, que eu conheço da minha turma ali de Senai, pelo menos, eu fui uma das pessoas que conseguiu sair da linha de produção mais rápido, ir para o escritório, né? Comecei a minha jornada ali no escritório de planejamento de produção, depois eu fui para a área de qualidade, trabalhei com pós-vendas, fui para a área de engenharia, que foi quando eu comecei a exercer a profissão de gerente de projeto, numa área bem técnica. Depois mudei para uma área de lançamentos de produtos. Era exatamente isso que eu fazia no marketing. Estava tudo desenhado. Estava tudo desenhado, exatamente. Era exatamente isso que eu fazia no marketing tradicional e agora no mercado tradicional e agora eu faço no marketing digital, lançamento de infoprodutos. Exato, estava tudo conectado. Que legal você falar sobre isso, de você ter falado com Deus também, porque uma coisa que eu vejo é que as pessoas... Vou dar um exemplo da sua história, tá? Só para concluir o meu raciocínio. Sim. Você falou que você fazia a jornada dupla, que você se esforçou muito, que você conseguiu ter bastante sucesso e que, enfim, agora você tá no marketing, você tem muito mais consciência, mais realização e sabe quem você é. Mas eu fico pensando naquelas pessoas que elas cresceram em uma família muito tradicional e aí eu falo até sobre mim. Eu tive a sorte de ter uma mãe incrível, que ela era empreendedora, mas todas as minhas tias, a minha irmã, todo mundo é acadêmico. Eu falo com a minha irmã assim, ela tá lá, mora nos Estados Unidos agora, e eu falo assim pra ela, tá, você não quer trabalhar aqui na empresa, eu tô precisando de gente, até conversei com você esses dias, uns 2 meses atrás, e aí ela falou, Jade, eu sou muito acadêmica, eu gosto tudo, eu sou acadêmica, eu não tenho formação, essa coisa de entrar, então ela já tem um pouco essa barreira. Então imagina, eu cresci nessa casa, e eu era uma pessoa que sempre tive a cabeça empreendedora nata, pra mim não fazia sentido. Então eu tive a liberdade, né, eu sempre soube quem eu era nesse aspecto de escolher o meu caminho, mas o tanto de pessoa que não cresce, tanto de pessoas que crescem numa casa como a sua, como a minha também, que tem esse regime, assim, de essas crenças, e não faz parte de quem a pessoa é, sabe? Aí ela se vê, você conseguiu ter sucesso, mas uma pessoa que não consegue, porque ela tá infeliz, é aquela pessoa que ela tem pavor da vida dela desde adolescente, sabe? Ela não consegue cumprir a missão dela, que é o que você falou, né? Que você sente que no marketing você tá trazendo a sua missão. E é aquela pessoa que ela nunca consegue sentir que tá levando a missão dela, porque foi inserido na cabeça dela que ela deveria seguir uma
uma linha, que ela deveria fazer algo que para ela não faz sentido nenhum. Então ela não cumpre a missão dela e ela tá o tempo todo se automutilando, sabe? Então eu penso também que o marketing é muito um lugar onde a gente pode quebrar essas barreiras, porque além da gente viver que tem aqueles resultados, você vê o tempo todo as pessoas também tendo resultado. Então, cara, não é possível, sabe? É muito aquilo de, meu, não é possível que aquela pessoa conseguiu, eu também não vou conseguir. E não no sentido de inveja, mas no sentido de inspiração mesmo, de falar assim, eu quero aprender com essa pessoa. Qual foi o caminho que ela teve? Porque ela tá tão feliz, ela tá tão realizada. Era mais ou menos assim o que eu pensava. E aqui vem uma coisa que eu aprendi muito com você, a questão do ambiente. Muito. Onde você tá. O ambiente de marketing, o ambiente onde a gente... E você tem que se forçar, pessoal. Eu me forço aqui absolutamente todos os dias. Estar nessa posição... Estar nessa posição não é algo que é... Tenho amigas que te forcem a fazer tudo. Isso é uma amizade tóxica, brincadeira. Mas eu me forço muito a estar em locais onde muitas das vezes eu vou estar desconfortável e eu já sei disso. E aí eu começo a conversar comigo mesma. Olha, você vai lá, você vai agir dessa forma. Porque eu sei que isso é necessário para eu conseguir atingir os meus objetivos, né? Então, essa questão do ambiente é uma coisa que é muito importante. Eu cresci em uma família onde não tem pessoas empreendedoras. A única pessoa empreendedora, que era uma referência, inclusive, quebrou, faliu. Então, não tinha esse incentivo, né? É diferente quando você cresce em um ambiente onde já aquilo é um pouco mais natural. Então, eu lembro que quando eu comuniquei da minha saída, né, que essa era uma decisão que já estava tomada, acordada com meu marido, que a gente estava em paz com aquilo, foi um susto, né? Não, mas como assim? Como você vai deixar isso? Como se a minha segurança, como se o meu sustento, o meu amanhã dependesse unicamente do ambiente onde eu estava trabalhando. E eu não acredito nisso. Eu acredito que quem cuida do meu amanhã é Deus, quem cuida do meu sustento é Deus, e eu preciso estar alinhada com Ele, né, antes de todas as coisas, mas fazendo as minhas próprias escolhas. Não tem problema eu fazer as minhas próprias escolhas. Né, agora eu tenho três perguntas para te fazer, vou aproveitar esse gancho. A primeira pergunta é referente ao ambiente, para a gente continuar nessa pauta. Você acha que você conseguiria ter os mesmos resultados, conseguiria ter se jogado se você não tivesse mudado o seu ambiente? Porque assim, você estava lá na Mercedes, você já tinha sua família que pensava diferente, e aí você teve que ir para um curso e entrar em projetos e se jogar de cabeça. Você acredita que se você não tivesse feito esse movimento, você não teria saído? Assim, falando para aquela pessoa que ela tá presa nessa pontinha de assim, ela quer entrar no marketing, ela comprou um curso, aí ela chega em casa, o pai dela manda ela estudar. A mãe dela manda ela fazer alguma coisa da vida, sabe? Muito pensando nesse as conexões que você faz é muito importante aqui dentro, né? E o marketing é um ambiente muito positivo para você fazer essas conexões. O que é um pouco diferente? Você não tá presencialmente com a pessoa, né? Você não tá ali realmente vivendo aquilo com a pessoa. Então, você tem que ter muita certeza daquilo que você quer, né? Daquilo que você é e daquilo que você quer também. Verdade. Eu lembro que eu fiz uma conexão na primeira live que eu entrei para acompanhar. E essa pessoa tá comigo até hoje, que é a Bia. Eu fiz essa conexão dentro de uma live, nós duas iniciando, a gente nunca tinha se visto na vida. Foi ali, acho que a gente se viu, nossa, depois de um ano e meio que a gente trocou junto. E era uma pessoa onde eu tinha uma conversa, uma pessoa para trocar e que me incentivava a estar ali diante de todos os outros fatores que tinha. Então, eu acho que sim, você precisa estar em um lugar, ter pessoas para compartilhar as suas dificuldades, para compartilhar as suas dúvidas. E se você puder estar com pessoas que já estão até à frente da sua caminhada, essa pessoa vai conseguir facilitar a jornada e ir tirando as pedrinhas do seu caminho para você seguir. Perfeito. A segunda pergunta que eu quero te fazer, é porque você citou o seu marido. Você falou, já estava tudo certo com o meu marido. Fala aqui para as pessoas, para as mulheres, ou até mesmo para os homens, enfim, porque isso são dos dois lados. As pessoas que elas querem empreender, que elas querem entrar no marketing, que elas querem dar um passo diferente na vida e quando a pessoa ela não está alinhada. No seu caso, vocês dois estavam no CLT e você deu esse acorde primeiro, né? Hoje em dia o André, inclusive, ele está aqui conosco. Ele é sócio também da nossa empresa, mas conta como que foi essa transição, porque tem muita gente, até no evento que a gente estava no evento 2 dias atrás, e o rapaz falou que o noivado que ele tinha
rompeu, porque ele chegava em casa e a esposa, cara, vai trabalhar. E ele estava trabalhando, ele estava empreendendo. Então, conta pra gente como que foi a sua experiência em relação a isso. E pra quem tá lá do outro lado de casa assistindo e tem essa dificuldade também. Não digo dificuldade, tá passando por essa experiência. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar muito o espaço do outro também. E isso é uma coisa que, para quem trabalha com marketing, é um pouco difícil. Porque a gente vira testemunha de marketing, entendeu? A gente tá do lado de cá e aí a gente Muito bom! Eu nunca tinha quer trazer todo mundo pro lado de cá. Por quê? Porque você sabe... Eu sou a própria testemunha do marketing. Só falta bater na sua porta. Eu tô fazendo tudo, eu só não tô batendo na sua porta. Porque a gente sabe que isso dá resultado, a gente sabe que que é uma outra oportunidade que também é legal. Sabe quando você tá vivendo uma coisa muito legal que você quer compartilhar com seu amigo? Tipo, você fala assim, cara, você precisa viver isso daqui também, entendeu? Você precisa conhecer isso daqui também. Então é isso muito que acontece. E aí eu vim com isso tudo pra cima do André, né? Não, porque você tem que fazer, porque você tem que isso, você tem que aquilo. Aquele jeito mulher, né, que a gente tem com o marido. E aí eu tentei, vai ser gestor de tráfego, vai fazer automação, e eu empurrando absolutamente tudo. Só que homem é homem, né? E a gente não consegue convencer um homem tanto assim. Então eu falei assim, olha, eu preciso entender. Você tá comigo ou você não tá comigo? E tá tudo bem você não tá comigo. Porque aí eu tiro o meu pé e eu vou trilhar o meu caminho aqui, não tem problema nenhum. Eu só preciso saber, porque enquanto você tá falando que você tá comigo, eu tô criando 88 mil expectativas em cima de você que não vai ser cumprida. Então, né, só pra eu conseguir me... Mas só para as pessoas entenderem, ela tá falando tá comigo no trabalho. No trabalho. Não, ela tava falando da relação. Não da relação. Não abriria a mão da minha relação por conta disso. É só pra ninguém entender. Lá em casa, nossa, deixa eu falar pro meu marido, se você não me acompanhar, casamento acabou. Não é isso. Não é isso, é no trabalho especificamente. E eu fui vivendo. O André foi entendendo, ele foi vendo os resultados, ele foi enxergando ali também uma possibilidade e ele encontrou o caminho dele ali dentro, né, dentro do marketing. Ele encontrou o caminho dele sozinho, né? Então, hoje ele faz essa parte de design, edição de vídeos, páginas, e algo completamente diferente do que eu tinha proposto. Eu tinha proposto coisas muito diferentes, assim, né? Então, ele acabou indo para um outro caminho, ele entendeu, né, os resultados e o que ele poderia viver ali. E, claro, eu tô falando de uma pessoa, pessoal, que trabalhava em banco, que tinha uma ótima remuneração, e aí ouve falar de marketing, imagina, não é possível que isso dê resultado, né? Golpe. Mas sempre me incentivou, nunca falou não faça isso, ele sempre me incentivou, que foi sempre muito bom. E aí, a partir do momento que ele foi vendo a vida, vendo os resultados, observou o momento dele também no banco, que poderia ser diferente, não estava tão satisfeito ali também, então tomou essa decisão e também veio para o marketing digital viver esse outro mundo, né, essas outras possibilidades aqui. Que legal. A Keila, nesse caso, ela teve, né, essa coisa boa dele acompanhar. Mas também tem muita gente que não tem. Sim. E é legal a gente respeitar. Foi muito bom que você falou, porque a gente precisa aprender a respeitar as escolhas do outro. Não que eu seja a melhor pessoa para estar te falando isso. Mas eu tenho uma pessoa que é uma referência para mim, é uma amiga, até que ela é gerente de projeto também. E o esposo dela não é, o esposo dela é CLT, eles têm 3 filhos. E ela falou que esse apoio dele, essa segurança dele, inclusive, foi muito importante para que ela conseguisse fazer essa migração, essa transição de carreira, né? Então, ela conseguiu fazer isso de uma forma menos desesperadora, né? E quando você tem filhos, as suas responsabilidades são completamente diferentes, porque ele foi esse suporte, essa âncora, né? Tipo, ele segurou ali o rojão, enquanto ela ainda não estava tendo resultados aqui. Hoje ela é maravilhosa, ela tem uma empresa, ela tem resultados estrondosos, assim, e muito desse movimento foi porque ela tinha uma pessoa ali parceira do lado para conseguir segurar, o emocional. Segurar também essa questão, o emocional e a questão financeira também, que acaba sendo importante. Por isso que eu falo que é muito de você conversar, respeitar o limite do outro, mas nunca ter uma pessoa que vai ficar te trazendo para trás, aí... Não, acho que é um pouco difícil. A gente tem que respeitar não só a pessoa, mas a gente tem que respeitar também quem nós somos. O que faz sentido pra você? Porque talvez você esteja não é o seu caso, não é o nosso caso, mas talvez a pessoa ela esteja em um relacionamento que são 2 pessoas totalmente incompatíveis, sabe? E o fato de ser incompatíveis e não se respeitar
torna nenhum sonho possível. Vocês precisam estar indo para a mesma direção, mesmo que seja diferente. Por exemplo, ele estava no banco, se ele quisesse continuar no banco e você no marketing, e tá tudo certo. Ele ia ter uma rotina, você ia ter outra, e vocês iam conseguir respeitar e colaborar um com o outro, né? O problema é quando a pessoa, ela, assim, eu não quero que você faça, eu também não aceito, e aí vira aquele relacionamento mais tóxico mesmo, né? E a terceira pergunta que eu ia te fazer é sobre Deus. O que você pensa em relação a isso? As crenças que você tinha, qual foi o empurrão que ele te deu? Porque eu falo até por experiência, tá? Muitas vezes na minha vida eu me questionei, será que eu tô fazendo a vontade de Deus? Será que Deus não quer que eu fique com essa empresa? Tipo, eu não vou falar porque eu já corto o verbo aqui, eu já rasgo aqui o verbo sobre isso. Vou dar a voz para você falar sobre isso pra gente te ouvir, até porque você vai ser um pouco mais sutil em relação a esse tópico. Não, essa questão é muito importante, é que a gente vai para para um ponto de quem acredita em Deus, né? Vamos partir primeiro daí. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha fé em Deus muito bem estabelecida, muito clara. É uma das únicas certezas que eu tenho dessa vida, que eu acredito que Deus existe e eu acredito em Deus, ponto. Partindo daí, eu tento guiar a minha vida, as minhas ações, né, pautadas de acordo com o que a gente lê na palavra. Maravilha. Então, eu tinha muita dificuldade de sair da empresa, do ambiente onde eu estava, por não ser da vontade de Deus, né? Porque, não, mas não é o que Deus tem para minha vida, porque Deus abriu essa porta para mim e eu não posso fechar a porta que Deus abriu. Eu não sei se algum de vocês já ouviram isso. Meu Deus. Eu ouvi muito isso, né? E aí, nos meus momentos com Deus, na minha reflexão, lendo a palavra, e tem um versículo, eu não vou lembrar exatamente onde que está escrito, e a forma que eu vou falar aqui, com certeza, não é exatamente as palavras que está escrito na Bíblia, mas que foi uma coisa que me pegou muito, e uma amiga que falou isso para mim, até num momento de reflexão com ela, que é o serás abençoado, ou abençoado serás no campo, abençoado serás na cidade. Então, não importa onde você esteja, né? A bênção te acompanha, né? Te persegue. Isso, as bênçãos, elas vão te perseguir. Então, se você estiver com a consciência tranquila em seu coração, que você está fazendo algo que você acredita ser o melhor para você, Deus não é uma criança malvada que vai ficar te torturando porque você foi para a direita ao invés de ter ido para a esquerda, né? Ele é um pai amoroso que também vai te acudir caso você tenha feito a escolha errada, né? E tá tudo bem, mas eu acredito muito nisso, que você vai ser abençoado na cidade, você vai ser abençoado no campo, e é sempre assim que eu pauto as minhas orações, né? Que as nossas escolhas, né, estejam alinhadas, que as minhas escolhas estejam alinhadas com os planos de Deus para a minha vida, que as bênçãos de Deus não vai me perseguir, que onde eu coloque a planta das minhas mãos vai prosperar. Então é sempre isso que eu falo, que eu profetizo sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sempre nos meus momentos de oração e reflexão com Deus. Maravilha. Eu vou pegar um gancho do que você falou, agora falando sobre Deus, que é essa questão da paz que excede todo entendimento. A gente escuta muito que as nossas decisões, elas precisam trazer paz. Você precisa sentir paz. Isso é muito verdade. Sim. Você precisa sentir a paz que excede todo entendimento. Mas eu entendo também que, às vezes, quando Deus quer te colocar em outro nível, quando é para você romper uma barreira na sua vida, você vai ter aquele momento de desafio que muita gente confunde com a falta de paz. Então, às vezes, você só tá com medo, porque é um degrau mais alto. Deus tá te levando para um outro lugar, aí você fala, não, Deus não tá comigo porque eu tô sem paz. E não é, você tá com paz, a paz que excede todo entendimento, Deus te deu a visão. Então a gente precisa ter muito claro isso, né? Tipo, Deus te deu a visão para fazer aquilo, Ele colocou um sonho no seu coração, a fé. Eu li esses dias no meu devocional, a fé, ela é um dom que vem da graça. Então, se você é uma pessoa que acredita, se Deus te deu uma visão, foi depositado em você, é um dom seu. Não adianta você tentar conversar com o seu vizinho, com a sua amiga, com a sua prima, nada disso. E nem buscar essa paz que não é a paz que excede todo entendimento, né? Não é essa paz do sentimento, de você se sentir bem, de você acordar bem. E eu vejo muita gente que passa por um desafio, tá com medo, tenho amigas próximas, que quando estão próximas de dar esse salto, né, ir para o outro nível, elas sentem esse desafio, esse medo, e aí elas falam, tô sem paz, não é a paz. E não é, às vezes não é, às vezes Deus tá te direcionando, você tem que ir com medo mesmo, para você encontrar essa paz que excede todo entendimento e sair desse conforto, né. Isso é um ponto muito bom, porque as pessoas que me acompanham, né, que conhecem um pouco mais dos detalhes dos bastidores, me acham uma pessoa corajosa, pelas decisões que eu tomo e pela velocidade que eu tomo decisões, muitas das vezes. Eu falo que eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa medrosa, eu falo que eu tô sempre com medo debaixo do braço,
Mas uma das coisas que eu prometi para mim mesma é que eu não deixaria que o medo me travasse de tomar uma decisão. Eu vou com um medo que vocês não têm ideia, Tem que ir. mas eu tô indo, entendeu? Eu tô dessa forma. E eu lembro que da minha saída eu senti muito medo, gente, é óbvio. 15 anos, uma segurança, aposentadoria, como fala, contribuição, previdência, tudo isso. Que eu tava com muito medo de abrir mão de tudo isso. E como você sabia que Deus estava com você? Eu acho que a Jade vai lembrar. Eu surtei com um plano de saúde. Eu falei assim, agora, não vou ter plano de saúde. Meu Deus do céu, eu preciso de um plano de saúde. Era a minha única preocupação, gente. Eu nunca vou no médico. Quando eu saí do CLT, a minha preocupação era o plano de saúde. Enfim, crenças, né? Aquelas coisas. E eu lembro... Na verdade, eu acho que era muito sabotador também. Também. Porque quando você tá pronta para dar esse passo, aí vem a sua mente, será que vai mesmo? Exato. Eu tenho plano de saúde. Né? Eu ficava arrumando coisas assim para me convencer daquilo que eu já sabia. Eu já tinha certeza que o meu tempo ali tinha finalizado. E Deus foi cirúrgico em tudo que Ele preparou para mim, para eu viver ali dentro da empresa. Foi assim, eu tenho só boas lembranças. Converso com o pessoal de lá até hoje, são pessoas muito queridas para mim, sinto falta da convivência, inclusive. Mas eu tinha certeza que o meu tempo ali tinha finalizado, né? Que eu estava pronta para ir para um próximo nível. E o que me fazia ter mais certeza ainda com relação a isso era a incomodação de acordar todo dia e falar, meu Deus, é isso que eu vou ter que fazer mais um dia. Nossa, só que era um trabalho, gente, que eu gostava de fazer. Inclusive, eu faço muito parecido hoje aqui no marketing. Então, não era atividade. Não era a empresa, era uma empresa que eu gosto muito. Tipo assim, eu tenho uma paixão pela empresa, entendeu? Não era a empresa, não era o trabalho, era uma incomodação que ela vinha de um outro lugar. Sim. Que era uma forma de eu entender, de eu enxergar que não era para eu estar naquele ambiente. E o Espírito Santo, ele te incomoda. Incomoda. Né? Até você conseguir dar aquele outro passo. E assim, eu lembro que quando eu dei um passo, quando meu último dia ali, eu falei assim, meu Deus, é isso, é o último dia. E tava tudo bem, gente. No outro dia eu acordei bem, fui desempenhar minhas outras funções, fazer os outros projetos. Tipo assim, a vida continuou, tava tudo bem. Óbvio que eu ainda tô nessa fase de adaptação, né? Ainda é bem recente, mas isso que você falou, né? De como você sabia que era um momento certo, ou se Deus estava com você. Como você sabia se Deus estava com você? Você só sabe. Você não tem dúvida. Eu falo, se você tem dúvida é porque... Né? Se você tem dúvida que Deus falou com você, é porque talvez Deus não está falando, porque pelo menos comigo, eu tenho absolutamente certeza quando as coisas para acontecer. Eu já sabia que o meu tempo ali tinha finalizado e eu ainda estava esticando, eu ainda estava empurrando com a barriga, então ficava aquela coisa amorosa, aquela coisa maçante. Mas é importante também citar isso que você falou, de quando você tem certeza que Deus falou com você. É quando você tem certeza de que Deus falou com você. Porque existem muitos profetas, muitas pessoas... Glória a Deus pela vida de todo mundo, mas às vezes Deus fala, te dá uma direção, fala pra você ir pra um caminho, e aí você fala, Deus não falou comigo, porque eu escutei, a minha prima disse que Deus falou que não é pra fazer aquilo. Então, o que você diria para as pessoas, assim, quando elas vivem esse momento, por exemplo, se alguém tivesse chegado, eu não sei se chegaram a falar isso pra você, falar assim, não é pra você sair, não é de Deus pra sua vida, eu vejo que não é de Deus pra sua vida. Qual que é a certeza de que, de fato, não, eu tenho que ir? Como que você orientaria? Porque eu sei que muita gente deve passar por isso. Sim, uma lição que eu aprendi isso com meu pai, que eu vou carregar para o resto da minha vida. Tudo aquilo que você ouvir, independente de onde você ouvir, você observa a luz da palavra. Se for confirmado, amém, guarda no seu coração. Se não for confirmado, aí não é uma palavra que serve para mim, eu agradeço, mas aí segue. E é sempre assim, é sempre a luz da palavra. Perfeito. E é isso. E agora, voltando mais ao tema do marketing, eu acho que é bom você compartilhar um pouco da sua história também, para as pessoas entenderem essa mentalidade, né, de quem já está no marketing há muito mais tempo. Eu estou, agora eu falo 2, 3 meses, full time vivendo isso, né? Então, antigamente, né, a minha principal parte do tempo eu ainda estava um pé aqui e um pé ali, né? Não recomendo isso por muito tempo, pessoal, porque você não consegue avançar aqui se você não tiver realmente... com todos os seus esforços naquilo, né? E aí você como... vida, né? E aí como você já teve essa vivência, você já largou o CLT rápido e já veio pra cá, pra você compartilhar também com as meninas, com o pessoal.
Então, gente, na verdade, acho que até, eu nem sei se pra você eu contei muito assim essa história, mas eu iniciei como social media, trabalhava numa academia e as minhas amigas montaram uma loja e aí eu sempre fui muito de compartilhar no meu próprio Instagram, no meu Facebook, fazer ensaio fotográfico, eu sempre gostei disso. Mas pra mim mesma, quero ter um blog, quero escrever, e era uma coisa muito mais pra mim, porque eu gostava de fazer e compartilhar com as pessoas. E aí um dia essa minha amiga falou assim, olha, Jade, preciso da sua ajuda aqui, tem como postar algumas fotos aqui pra mim, porque eu não tô sabendo. E pra mim era uma coisa muito básica, que eu abria meu Instagram e fazia. Tipo, o que é famoso hoje em dia, aesthetic, né? Eu fazia isso normal, pra mim era normal. Eu gostava de ver essa estética, de colocar uma letra diferente, de pesquisar sobre as tendências. E não era pra ninguém mesmo, era só pra mim. E aí um dia ela pediu pra eu fazer isso e ela não tava tendo tempo. Aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma permuta. Eu lembro que foi uma permuta de R$ 500. Ela falou, você vem aqui 2 vezes por semana, tira as fotos pra mim, posta, gerencia aqui a minha rede, né? A rede da minha loja, e aí eu faço uma permuta de R$ 500, porque ela não tinha como pagar no momento. Eu amei. E aí eu falei, meu Deus, é o que eu quero pra minha vida, porque eu trabalhava num lugar como CLT, e eu sempre tive muito essa cabeça de quero fazer alguma coisa pra mim. Eu quero algo pra mim, eu quero crescer, eu quero construir algo, eu quero deixar a minha marca, sabe? Então eu sempre tive isso muito forte no meu coração. Então, quando eu comecei a trabalhar ali com ela, eu trabalharia até de graça. É o que eu costumo perguntar geralmente. Como que você sabe o que é pra você? Cara, o que você faria de graça com amor? Que você olha, não é pra você fazer nada de graça, mas se pergunte, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que eu faria de graça? O que me daria amor, assim, pra eu acordar com realização e fazer aquilo pras pessoas, sabe? O que de melhor eu posso servir os outros? E aí você encontra muito do seu propósito. E foi assim comigo. Eu já não tinha vontade de ir pro meu trabalho, eu trabalhava como vendedora numa academia, não tinha vontade de ir pra lá. Eu acordava e falava, meu Deus, eu só quero descer pra loja pra fazer as fotos com as meninas. Aí eu usava o meu horário de almoço pra fazer fotos com elas. E aí foi indo, eu comprei um curso de social media na época e comecei a estudar. E falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Eu já estava fazendo marketing, já estava me formando em marketing, porque eu sempre trabalhei com vendas. Antes de me formar em marketing, eu tentei fazer direito. Olha para essa pessoa aqui, advogada, nada a ver, eu detestava. Mas é porque me diziam que era o caminho certo. Enfim, aí eu comecei a fazer esse curso de marketing. E eu lembro que na época a academia ela foi vendida e aí tinha alguns funcionários que podiam ficar ou não. E aí eu falei, não, eu não quero ficar, eu já quero ir para um outro lugar. E a dona, que é minha amiga até hoje, a Lili, a dona da loja, ela falou assim para mim, Jade, tem uma agência de um colega nosso e eles estão precisando de uma redatora e você escreve super bem. Você não quer mandar seu currículo? Eu falei, ótimo, vou entrar no marketing, vou ver como que funciona a agência, quero ter essa experiência. Então, mandei o meu currículo, eles super aceitaram na época. Eu lembro que eu ganhava 1.695. Pensa, tipo, entrei trabalhando como redatora para entender como que funcionava, não fiz nenhum curso de copy na época, nem nada. E aí foi quando comecei. Aí o Marcos Paulo estava lançando um curso do LX30D. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia o que eu ia lançar, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Gente, dá pra gente vender pela internet. Tipo, eu tinha isso muito claro. Dá pra vender pela internet. Então eu olhava assim pras pessoas, sei lá, você é uma boa manicure. Eu ia lá fazer minha unha e falava, mulher, você sabia que dá pra você vender pela internet? Tipo isso. Eu falei, gente, testemunha de marketing. Eu falava, você sabia que dá pra você se posicionar na internet, no marketing? Dá pra você vender, dá pra você fazer seu curso? E aí eu comecei a tentar entender como que funcionava isso, né? Como que era o processo para você, de fato, mergulhar no marketing digital. E aí foi quando eu pedi as contas dessa agência, eu era PJ, não é pedir as contas, só desfiz o contrato, e vim para São Paulo. Falei assim, ó, vou vender tudo que eu tenho aqui em Santa Catarina e vou voltar para São Paulo, que foi a cidade que eu cresci. Vou para casa da minha tia, não vou pagar aluguel, e durante esse tempo eu vou estudar e vou me dedicar no marketing digital. A louca, me joguei de cabeça. Fui pra lá, foi exatamente o que eu fiz. Só que, claro, nos primeiros 30 dias eu morri de medo. Eu falei, meu Deus do céu, as contas vão bater daqui 30 dias, eu não vou ter como pagar, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu sei fazer? Eu sei vender. Aí eu mandei um currículo, meu currículo pra Carolina Herrera na época, porque eu tinha um currículo bom de vendedora. E aí eu passei. E aí, então eu retrocedi, né? Ao invés de eu continuar no marketing, já tinha ido para o evento do Marcos Paulo, já estava fazendo lançamento, já estava como copywriter de alguns projetos. Aí eu falei, cara, eu vou ter essa estabilidade, que na verdade é uma mentira, dentro do CLT. E aí, no meu tempo vago, eu invisto no marketing digital.
foi exatamente o que eu fiz. Então, eu ia para o trabalho, consegui o trabalho, ia para lá, ficava 8 horas, aí tinha que pegar ônibus, todo aquele processo de novo, retrocedi muito. Chegava em casa, trabalhava até 3, 4 horas da manhã no marketing com alguns projetos, que foi quando eu te conheci. Um dos primeiros projetos que a gente pegou de Sim. day trader. E aí foi isso, basicamente isso. Mas eu sempre tive essa coisa de eu quero ter algo meu. Mas Depois você disso, falou algo, não sei se você já finalizou. pode perguntar. Você falou algo muito importante, muito engraçado de lembrar, que é quando você está avançando, aí o cagaço vem. Desculpa o Exatamente. português, é isso. Exatamente. E aí você falou que você voltou, né, para a segurança, para o conforto. Exatamente. O que é o conforto para você? Eu voltei para um lugar que já é conhecido, né? O conforto é aquele lugar conhecido. Eu sabia que eu não ia estar pagando aluguel ali na casa das minhas tias. Eu ia para uma loja que ia ser bem remunerada. Já era uma zona de conforto porque eu sempre trabalhei como vendedora, então sabia que ia ter resultados como vendedora e aquilo poderia me dar uma estabilidade. Mas na verdade só me fez ficar muito infeliz. Eu lembro que todo o meu dinheiro ia para comida. Isso é muito forte, gente. Você comia isso emoções. É louco. Eu comia todas as minhas emoções. E aí chegava final de semana eu estava muito infeliz com a minha vida profissional. Eu olhava assim, minha autoestima caiu, minha autoconfiança, eu não queria fazer nada, porque eu olhava e falava, cara, eu não tenho realização na minha vida, eu tenho pavor de ir para essa loja. E é uma loja maravilhosa, as minhas colegas de trabalho, a minha gerente, a Sarita, é incrível, assim, não tenho que falar da empresa, a empresa é maravilhosa. Mas não é sobre a empresa, era sobre mim. Não era pra mim, entendeu? Era como se Deus tivesse me dado uma visão e eu fiquei com medo. Eu falei assim, meu Deus tá me dando uma visão, mas não, eu tenho que ir para outro lugar. E para mim é muito claro isso na minha cabeça, sabe? O tanto que eu retrocedi nesse ano, que eu fui para a loja, enfim, fazia essa jornada dupla, gastava todo o meu dinheiro com doces. Eu lembro que ia eu e uma colega de trabalho, a gente saía assim no almoço e eu ia sempre para um café, comia alguma coisa, porque eu tentava assim estampar o quanto eu odiava aquela realidade que eu estava vivendo, era terrível. E aí depois de um tempo eu peguei e falei assim, gente, não tá dando certo, eu preciso fazer algo. E aí eu peguei e falei, Deus, eu orei, eu lembro que eu tava no meu quarto, eu falei assim, chorando, era um domingo, eu ia ter que trabalhar ainda, eu falei, nossa, Deus, se você realmente tinha algo pra mim, se realmente eu fiz errado, se eu tomei uma decisão errada, me mostra amanhã, me dá uma oportunidade, eu volto pra Santa Catarina, eu não quero mais viver uma vida fora da sua obediência. Porque eu tava em obediência, ele tinha me dado uma direção e eu simplesmente falei, não, eu vou pelo que eu acho que é certo. E aí, um dia depois, eu lembro que um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, Jade, recebi o seu currículo, tem uma vaga de social media aqui, se você quiser entrar, você pode trabalhar aqui conosco. E era lá em Santa Catarina, presencial, só podia ser presencial. Falei, meu Deus, mas quem te passou o meu currículo? Ele falou, a gente recebeu. Até hoje eu não sei quem mandou esse currículo Da pra onde essa pessoa. saiu? Eu perguntei para algumas amigas, eu falei, foi você? Ninguém tinha mandado nada. Então, assim, eu sinto que foi muito de Deus uma resposta da minha oração. Você pediu? E foi muito sincera. Tipo, eu tava chorando muito, era um domingo que eu tinha que trabalhar. Eu falei, meu Deus, eu não aguento, só me dá uma direção, me perdoa, eu errei, assim. Tava bem arrependida. E nisso eu consegui voltei para Santa Catarina. Tive essa oportunidade, também não era para ser, mas foi uma porta que Deus abriu, porque depois que eu fui para lá, vários clientes voltaram a me procurar, muita gente chegou e falou, olha, fiquei sabendo que você é social media, fechei alguns contratos, comecei a montar uma pequena agência, assim, contratei uma amiga minha que era designer, a outra que era social media, e falei assim, vamos começar a fazer isso dar certo. Foi quando eu mergulhei de cabeça. E aí eu falei, não, daqui vai ser só para frente, eu não volto mais para trás, eu vou entrar no marketing, vou fazer isso dar certo. E aí foi quando eu comecei a pegar novos projetos, mergulhei de cabeça. Então, é tudo uma questão de mentalidade mesmo. Eu falo sobre isso do conforto porque é muito comum você ouvir o pessoal falando, você tem que sair da sua zona de conforto, sair da sua zona de conforto. E tem pessoas que não querem sair da zona de conforto, né, que tá tudo bem ali. E eu lembro que, para muitos, o movimento que eu fiz, eu estava saindo da minha zona de conforto, né, porque eu estava numa empresa maravilhosa, numa equipe sem condições, eu estava assim com uma chefe que eu sou apaixonada pela minha chefe. Exato. Ela inclusive é uma das mulheres mais inteligentes que eu já ouvi, assim, já ouvi falar, então eu gosto muito de ouvi-la, com uma remuneração boa também. E aí eu abri mão de tudo isso. Nossa, mas você abriu mão de todo esse seu conforto, né, de toda essa segurança, mas no meu ponto de vista, não era esse o conforto que eu queria. Né? Eu não tenho medo do trabalho. Se eu costumo falar trabalhar, a gente sabe, é uma das únicas coisas que eu sei fazer na minha vida, é trabalhar. Então isso não é o que me amedronta.
Mas o que me amedronta é passar o resto da minha vida fechada num escritório vendo uma tela de celular ou na tela do Nossa. computador. Então eu queria viver, entendeu? Eu queria ter essa liberdade que eu falei. Então isso era o meu conforto. Mesmo que eu tenha uma jornada de trabalho maior, hoje eu tenho uma jornada de trabalho maior. Só que eu Exato. tenho projetos que me trazem uma realização maior também. É sobre isso, e você é valorizada. No Exato, lugar onde você é também, valorizada. também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Eu vou fazer algumas perguntas e a gente responde as duas, tá? Tá bom, vamos O lá. que você acha que uma pessoa que quer entrar no marketing digital, ela precisa saber? O que ela precisa saber? Essa, ó, Keila, ela acabou de chegar. O que eu preciso saber para Essa é conseguir entrar? Eu ótima. quero começar aqui nesse negócio que estão falando. Por onde eu começo? Essa resposta que eu vou dar, eu não sei se vai ser tão clara assim, né? Mas a primeira coisa é você se conhecer. Por quê? A partir do momento que você se conhecer, que você entender os seus pontos positivos, você vai encurtar o seu caminho para a obtenção de resultados. Vamos supor que, me utilizando como exemplo, né? Eu trabalhava como gerente de projeto, e aí eu venho para o marketing digital e eu vou decidir ser copywriter. Então, eu vou lá, vou investir no melhor curso de copy que tem no mercado, vou pagar R$ 4.000 no curso de copy, não sei nem se esse é o valor, tá bom, gente, que eu não estudo essa profissão, mas vou pagar esse curso e eu vou aprender a fazer isso. Eu não sou boa com escrita. Então, o esforço que eu vou ter que despender aprendendo sobre escrever para conseguir um trabalho vai ser completamente diferente do seu esforço, por exemplo, que você é boa escrevendo. Você além de ser boa escrevendo, você é boa com vendas. É completamente diferente. Então, por isso que eu falo que você se conhecer, entender os seus pontos positivos é algo muito importante para você começar aqui, porque você vai conseguir encurtar esse caminho. Se eu tivesse testado copy, não deu certo, não gosto de escrever, beleza, agora eu vou fazer um curso de automação. Eu não gosto de trabalhar com ferramentas de infraestrutura, beleza, então eu vou fazer agora design. Meu Deus, eu abro o Photoshop, eu tenho um ataque, que é o meu caso, por exemplo. Não ia dar certo. Então, quando eu comecei, né, falando um pouco da minha jornada, eu sabia que eu já era bom naquilo, eu vi essa oportunidade, a mesma profissão aqui, eu consegui encurtar o meu caminho. Então, eu acho que é isso, você ter essa clareza de quem você é, você vai conseguir se identificar melhor com o que tem no mercado para você conseguir começar mais rápido. Quando eu falo de entrada, barreira de entrada no marketing, quando eu falo que ela não existe, é exatamente por isso. Eu sabia dessa meu ponto positivo e eu acho que em 2 meses eu consegui meu primeiro contrato aqui. Depois que eu comecei a falar que eu fazia aquela profissão, né? Que eu estava atuando como gerente de projetos de lançamentos. Então, isso é muito rápido para você já conseguir o seu primeiro contrato, né? Enquanto se você tiver que rodar ainda para você encontrar, vai ser muito mais difícil. E para você? Eu concordo com o que você falou, mas eu também tenho alguns pontos para agregar, que é em relação principalmente a você conhecer a rotina que você quer ter. Eu acho que é muito sobre isso também, sabe? Porque a gente entra aqui no marketing, muita gente entra no marketing com uma cabeça muito de amador. Essa cabeça de assim, quero fazer uma renda extra. Cara, se você tá me assistindo, escuta uma coisa. Você quer fazer uma renda extra, mas você vai conhecer um mercado que não vai te dar apenas uma renda extra, vai te dar realização. Você vai ser valorizada, você vai ser bem paga e você pode ter uma profissão, uma carreira aqui sólida, uma carreira gratificante para você acordar e ser feliz todos os dias da sua vida. Uma das coisas importantes é você escolher a rotina que você quer ter. Eu assisti um vídeo esses dias da Luana Carolina, que ela falou assim: para com esse mito de achar que você tem que trabalhar por amor. Porque muita gente fala, por exemplo, eu amo escrever. Foi sensacional esse vídeo dela, eu amo escrever. Então agora eu vou ser copywriter, vou ser redator. E aí a pessoa, vou escrever um livro, né? E aí a pessoa descobre que ela detesta aquela rotina do escritor. Ela fala, meu Deus, eu detesto, eu achei que eu gostava de escrever. Então assim, não é o que você gosta, mas qual que é a rotina que você quer? Qual que é a vida que você quer, sabe? E aí você constrói e faz as suas escolhas pautada nisso. E o marketing, ele dá muito esse direcionamento de qual rotina você quer ter. O que você quer ser, sabe? Eu quero morar na praia. Eu quero estar sempre em eventos. Eu quero ser expert, eu quero estar no palco, eu quero dar palestras. Então, pega esse gancho do que você falou sobre se conhecer, mas também do não só apenas olhar para as suas habilidades. Eu sou boa em copy, eu sou boa em dar palestras, isso e aquilo, mas
pegue essas suas habilidades e vê no que se encaixa com a rotina e com a vida que você deseja ter, Que essa sabe? profissão vai ter aqui dentro do mercado, Que que é essa profissão vai esperado ter. dessa profissão. Exato. É E muito entra disso. sempre com uma cabeça de profissional, porque a gente vê muita gente errando porque entra com uma cabeça de amador, com essa cabeça de assim, eu vou fazer de qualquer jeito. Gente, para com isso. Entra com uma cabeça de eu vou dar o meu melhor. Porque se você der o seu melhor e ele for 1%, você ainda vai ser mais valorizado do que dar o seu 1% e o seu melhor Em outro local. no outro local. Exato. Exato. Tem Exatamente. muita gente que ganha muito bem e faz o mínimo. A gente sabe, a gente conhece. Então, você entrar e dar pelo menos o seu mínimo ali naquilo que você pode dentro da sua rotina. Não que você precisa sair do CLT, não é que você precisa abandonar o seu emprego. Dá para você conciliar. Falei que eu conciliei, fiz jornada dupla por 1 ano. E para mim deu super certo, porque eu consegui ter mais maturidade. Eu cresci como pessoa, sabe? Mesmo que eu tenha retrocedido, foi o momento que eu precisava aprender. Era aquele período. Eu precisava conhecer aquelas pessoas, eu precisava amadurecer, quebrar as minhas crenças. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Você analisar qual rotina você quer ter, você deseja ter, quais são as suas habilidades, e aí escolher uma profissão de acordo com isso, que entra muito com o autoconhecimento. E a mentalidade, né? Tem que ter essa mentalidade de fazer dar certo, de ser profissional. Não entrar achando que é uma brincadeira. Exato. Você acha que foram os seus maiores desafios e que se você voltasse no tempo e pudesse aconselhar alguém que está te escutando, você falaria? O meu maior desafio no marketing foi ouvir muitas vozes. Tem muito guru de marketing, né? Muito expert de marketing, falando sobre marketing, vendendo as 88 mil possibilidades de marketing. Escolha um que você vai se identificar um pouco mais e siga a escola daquela pessoa. Porque senão você vai acabar atirando para todo lado e isso vai fazer você perder tempo. Então eu tive um pouco dessa dificuldade, né, de tipo assim, nossa, mas um tá falando isso, o outro fala aquilo, aquele outro fala aquilo. Escolhe um, vai naquilo, testa, valida, tipo, tira a sua prova dos 9, sabe? Beleza, tá validado aquilo, você conseguiu fazer aquilo, beleza, agora você aprende sobre uma outra coisa, vai incrementando, entendeu? Aí você vai criando a sua experiência aqui, né, e a sua jornada também, porque você vai ouvir muitas coisas, você vai ouvir muitas pessoas falando sobre muitos assuntos, inclusive. Então, acho que esse é um desafio. Escolhe uma pessoa, vê uma pessoa que você se identifica e segue um método, segue aquele caminho, aquela jornada. O que eu falaria é em relação ao ambiente. Eu acho que o ambiente ele muda tudo, você sabe, todo mundo que me acompanha sabe, as pessoas, minhas amigas, minha família. Então, a primeira coisa que eu diria era escolha os ambientes certos. Sim. Vá para os ambientes, às vezes você nem sabe se é o ambiente certo, mas vá, entendeu? Busca sair desse lugar que você tá. Se você tá numa cidade onde as pessoas não acreditam naqueles seus sonhos, não acreditam que vai dar certo, sai desse lugar, faz algumas viagens, vai para ambientes que você consiga ver as pessoas tendo resultado, para elas quebrarem essa sua crença de que não dá certo. Vai em evento presencial de marketing, evento presencial é a melhor coisa. Às vezes nem só de marketing, mas de empreendedorismo, sabe? Algum lugar que te tira um pouco da sua bolha e faz com que você veja com seus próprios olhos de que é real. Que aquilo não é só uma coisa que estão mentindo para você na internet, mas você conhece uma pessoa que ela já deixa de ser um fantoche, né? Ela deixa de ser um personagem ali da rede social e ela se torna para você uma pessoa da vida real. É uma pessoa que você convive, você sabe que existe, então você olha para ela e aquilo se torna mais real para você. Você fala, caramba, se essa pessoa conseguiu que tá aqui na minha frente, conversando comigo, eu posso também ir, sabe? Ela tá me falando o caminho. Deixa eu entender o que ela fez. Como que ela pensa, sabe? O que ela pensa quando ela acorda? Quais são os comportamentos que ela tem? Que aí entra muito nessa pegada da modelagem, de você olhar aquela vida, né, ideal para você, aquelas pessoas que frequentam os ambientes que você deseja frequentar e buscar estar naquele ambiente, buscar entender o que essas pessoas têm que você precisa trazer para você, sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade, mas que te coloque no mesmo patamar, que te coloque no mesmo patamar espiritual, patamar mental, emocional, para você conseguir compreender o que rege aquele ambiente e se tornar muito mais possível para você, né, algo muito mais tangível. E se você olhar a vida das pessoas que têm os resultados mais expressivos, não só no marketing, aí eu tô falando no geral, na vida mesmo, você vai encontrar um padrão de comportamento. Total. Se é isso que você quer para sua vida,
você já sabe o que você tem que fazer. Aí você só precisa fazer. Ah, e importante falar isso. Uma das maiores dificuldades que qualquer pessoa, eu enfrentei, a Keila provavelmente também enfrentou, e você provavelmente vai enfrentar na sua vida, em qualquer área, mas principalmente quando você decidir dar um passo tão grande, né, que é entrar no marketing digital, se arriscar, não se importar com a opinião das pessoas. Isso é muito real. A gente tem isso de forma intrínseca em nós, muito, né? é. Então, assim, eu vou fazer esse podcast. Meu Deus, mas o que vão pensar de mim? Começa a entender quais são as suas metas. Porque o que vão pensar de você, se a pessoa não estiver indo para o mesmo lugar que você está indo, então a opinião dela não importa. Já começa por aí. Eu vou ser um pouco mais direta do que a Jade. As pessoas não estão se importando pra você. Você não é tão importante assim pra vida delas. Na verdade, A gente tem essa visão de nós, né? A gente acha que todo mundo tá olhando, mas as pessoas vão me julgar, mas as pessoas vão falar isso. As pessoas não vão falar. Mas às vezes elas até julgam, mas é muito mais sobre elas. Sim. Tipo assim, ela tá te julgando porque ela, não vou nem falar essa frase, Cristiano, não tá tendo a coragem que você tá tendo. Não é nem sobre a coragem, mas é porque quando você decide fazer algo que é fora da curva, você revela o que falta no outro. Então a pessoa olha para a vida dela e ela fala, caramba, meu sonho era ter essa liberdade que essa guria tem. Eu não tenho, então assim, eu vou criticar, porque eu não tô aceitando. Porque eu não quero pagar o mesmo preço que essa pessoa tá pagando, sabe? Então toda vez que você pensar nisso, você foca na sua meta. Foca na sua meta. Qual que é a sua meta? Por exemplo, vou falar sobre a minha vida. Eu queria ter liberdade. Eu queria ter liberdade não só financeira, não só geográfica, mas eu queria ter liberdade criativa. Sabe? Uma coisa que às vezes você não tem na empresa. Às vezes você tá numa empresa que ela não deixa você dar ideias, ela não abraça suas ideias. Então, assim, pra mim é muito importante estar num ambiente que eu consiga contribuir, que eu consiga olhar e falar, caramba, eu posso contribuir com a ideia, eu posso criar algo diferente. Assisti um filme, acho que é legal a gente fazer isso aqui, vai dar certo, pode trazer mais vendas. Então, essa era a maior liberdade que eu queria, a liberdade da criação, a realização de eu poder acordar no outro dia e saber que eu tô sendo útil, que eu tô usando os meus 100% todos os dias, que eu não estou acordando para viver uma média do meu dia e do meu potencial. Então isso para mim era muito importante. Então foca nisso. Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? É o mesmo da Jade, eu quero ter liberdade, eu quero estar num lugar que eu sou valorizada, que eu posso dar as ideias. Então quando alguém criticar o que você está fazendo, primeiro de tudo você tem que se perguntar, essa crítica ela está vindo de quem? Essa pessoa, ela tem a liberdade que eu desejo? Essa pessoa, ela alcançou a vida que eu quero? Essa pessoa construiu aquilo que eu quero construir? Exato, porque se ela construiu, se ela é uma pessoa que ela tá bem mais à frente de você, que ela construiu, às vezes, compensa você parar e entender aquele feedback, né? Às vezes não é uma crítica, é um feedback. Cara, ela te deu um conselho, ela te deu um feedback que vai ser melhor. Esse feedback que ela tá me dando é um feedback que vai me colocar mais próximo dos meus sonhos, da minha meta? E não levar pro pessoal, sabe? Sim. Tentar não levar pro pessoal, porque até a pessoa que fala te criticando com uma má intenção, ela também não é uma pessoa que vale a pena você levar pro pessoal, a crítica dela, porque é sobre ela. Então, quando a gente aprende a diferenciar, acho que isso é uma chave, assim, pra vida, sério, pra qualquer área da vida. Quando você aprende a diferenciar o pessoal, não levar as coisas pro pessoal na sua vida, tudo muda, porque você começa a entender que o outro só tá dando aquilo que ele tem, sabe? É muito mais sobre o outro do que sobre você. E aí você olha pra sua vida e fala, olha, ela não tá falando sobre as minhas metas, ela tá me dando um conselho baseado no que ela acredita pra vida dela. Então não serve pra mim, obrigada, vou continuar minha caminhada, sabe? Isso, porque a gente tende a olhar, a gente tem a nossa própria visão das coisas, aí a gente olha o outro com o nosso olhar. Eu sempre, quando às vezes eu quero me travar, isso que eu falei, que eu fico sempre me desafiando, né? Se eu quero me travar pra fazer alguma coisa, ai meu Deus, mas o que vão pensar? Aí eu já lembro logo, não, as pessoas não estão prestando atenção em você. Tem tanta gente falando, tem tanta coisa, tipo, faz. Porque você só vai ficar muito bom se você fazer isso muitas vezes. Então se joga, vive, faz, tem a sua experiência. Ai, mas isso não dá certo. Tudo bem, do chão não passa, se não dá certo a gente escolhe um outro caminho, a gente levanta e faz de novo. Tipo, onde que eu errei? Eu quero insistir nesse caminho? Às vezes sim, às vezes você identifica logo que você errou e tenta. Às vezes a experiência foi tão ruim que não vale a pena. Escolhe outro caminho e segue, tá tudo bem. E aí entra naquela questão de ambiente também, né? Qual que é o ambiente que você frequenta? Porque realmente é muito ruim você estar num ambiente onde tudo que você vai tentar fazer, as pessoas ao seu redor te chamam de louca ou te culpam, porque existe, isso é muito sério, é importante você observar no seu ambiente se você tem pessoas que te fazem se sentir culpadas, que são aquelas pessoas que quando você quer dar um passo que Deus colocou no seu coração, enfim, você não acredita em Deus, você sentiu que você tem que fazer aquilo, que a sua missão é o que você deseja muito. E aquela pessoa, ela, olha, eu tô te tratando mal porque você tá fazendo algo que
que eu não concordo. Pra mim não faz sentido, sabe? Então, será que você tá nesse ambiente? Num ambiente em que você não tem liberdade para ser quem você é? E quando eu digo para ser quem você é, não tô dizendo que as pessoas elas têm que te aceitar do jeito que você é. Você tem que olhar e ver se você é um babaca também, né? Ver se você precisa mudar em relação a isso. Mas se você tá fazendo o que é certo, se você tá cumprindo a ordem da vida e o que você tá fazendo não fere nenhum princípio, nenhum valor de ninguém e você só tá indo em direção aos seus sonhos, algo que vai contribuir para a vida das pessoas, será que faz sentido você estar com essas pessoas na sua vida? Será que esses seus amigos, eles estão contribuindo com você realmente, sabe? E esses são os ambientes que mais nos ferem, porque a gente espera essa aprovação de quem a gente ama, de quem fala que nos ama, a gente espera esse acolhimento, né? Mas essa é uma coisa que você precisa criar casca quando você está no marketing. Porque até as pessoas conseguirem entender o que você faz, ainda é novo para muitas pessoas. Então, às vezes é por curiosidade, né, que as pessoas vão acabar falando, às vezes é por cuidado, né, mas você precisa criar casca de saber exatamente aquilo que você está fazendo. Tipo assim, ter clareza do que você está fazendo para que essas coisas não te interfiram, né, não te afetem a ponto de te fazer parar. O que você faria diferente hoje? Assim, uma coisa assim, básica, prática, assim, papo, eu faria isso diferente. Teria pedido demissão antes. Teria pedido demissão antes? Isso. Acho que eu também. Acho que eu nunca teria nem entrado no CLT, na verdade, mas é uma questão de mentalidade. Sim. Eu, na verdade, buscaria, primeiro, ambiente, sempre vou bater nessa tecla, estar com pessoas que estão na mesma direção, estão indo para o mesmo lugar que você quer ir. Não adianta você querer empreender, querer entrar no marketing digital e você falar com uma pessoa que nunca arriscou nada na vida dela, que é aquela pessoa que quer 100% de segurança, que ela vai te dar um conselho totalmente contrário para o seu objetivo, para o destino que você deseja. Então, buscaria conselhos, buscaria escutar muito mais Deus primeiro, né? Muito mais Deus, conhecer você mesmo e pessoas que estão indo na mesma direção que você. Eu teria feito isso. Eu teria escutado menos, até as pessoas que eu amo, porque elas não falam por mal, mas eu teria me importado menos. Com certeza já estaria bem melhor, com uma carreira muito mais sólida se eu tivesse feito isso. Quais são os maiores erros de quem deseja começar, que você vê assim? Eu vou voltar na questão de não se conhecer bem, né? Não saber muito bem quais são os seus talentos e onde você pode empregá-los de forma mais inteligente no marketing. E o segundo maior erro é desistir na primeira dificuldade que você encontra. Ah, não, mas não era bem isso. Ah, beleza. E você está quanto tempo fazendo isso, né? Postando todo dia? Você está quanto tempo aparecendo, fazendo ali no mínimo 20 stories por dia? Eu vou dar um exemplo aqui mais de especialista. Ah, eu estou fazendo isso tem 2 semanas. Meu amor, você não vai ter resultado em 2 semanas. Então, eu acho que é isso, um dos maiores erros. É você não ter clareza. Às vezes a pessoa está tentando ser especialista e ela não tem um talento para aquilo, né? Então, vai ser mais difícil realmente. Então, acho que é isso. Se conhecer, não se conhecer direito, e aí você acaba batendo mais cabeça. E o segundo é desistir na primeira dificuldade. Também concordo, acho que eu diria isso, não desistir. Eu acho que a gente não pode desistir de nada assim na vida. Eu estava conversando com uma amiga, inclusive você conhece, esses dias ela tinha iniciado no marketing, isso até é bom compartilhar com vocês. Ela tinha iniciado no marketing e ela tinha tanto receio que ela ficava o tempo todo assim, meu Deus, não tô boa, vou desistir. Meu Deus, não tô boa, vou desistir. Aí um dia eu peguei e falei assim, cara, se você ficar fazendo isso sempre na sua vida, onde você vai chegar se você começar a desistir de tudo? Tudo você pensa que você não tá boa e vai desistir. E às vezes você não tá boa. Às vezes você precisa ficar boa. Você precisa treinar, você precisa insistir. Só precisa se desenvolver, é só isso. Ninguém é bom, ninguém nasceu bom e vai começar um negócio sendo bom. Tem um criativo, um conteúdo que eu gosto muito de ver, que é o pessoal comparando os nomes grandes que a gente tem hoje no mercado com a primeira live deles, o dia que eles começaram. Ninguém é bom no começo. Se você está começando, não acho que você vai ser o melhor no primeiro mês. Não é isso, né? Mas não desista, porque nada, pelo menos na minha vida, nada veio tão fácil, né? A gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer. Claro que tem caminhos que são mais fáceis do que o outro, é por isso que eu tô aqui. Mas o fato da gente falar também para não desistir não significa que você não pode recalcular a rota. Às vezes não é aquele caminho, talvez seja outro.
mas não abrir mão na primeira dificuldade, porque senão realmente vai ficar difícil de você conquistar qualquer coisa na sua vida. E é por isso que eu deixo muito claro aqui para vocês a mensagem de tenha um objetivo claro. Eu não digo objetivo financeiro, quanto você quer ter na sua conta, mas um objetivo de vida. Qual rotina eu desejo ter na minha vida? Eu desejo acordar e eu quero ver o quê? Eu quero escutar o quê? Eu quero estar com quem? Como que é a rotina que eu desejo? Então, os caminhos que você escolhe, as suas escolhas, elas vão te revelar o destino que você quer chegar. Isso é muito simples, sabe? E eu falo muito disso porque para mim a vida ela é um presente maravilhoso, né? E eu não quero ficar gastando a minha vida com coisas que não me façam me sentir realmente viva, né? Então, muito da minha jornada se explica por isso, das decisões. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que eu tomo decisões fáceis. É porque eu tenho muito claro na minha cabeça o que eu quero viver, né? O que para mim faz sentido viver, o que para mim não faz sentido viver. Então isso me ajuda a tomar a decisão um pouco mais fácil. Quando eu falei de ter pedido demissão antes, ali era uma dificuldade, eu tive que me entender muito dentro desse processo de sair de algo, e gente, que eu tô falando é assim, meu pai trabalhava nessa empresa, o meu avô trabalhou nessa empresa, os meus tios trabalham nessa empresa, né? Os meus primos, tios trabalhavam nessa empresa, então era aquela coisa perpetuando famílias, assim, o meu irmão está lá, inclusive, então para mim romper isso era tipo, meu Deus, mas eu vou ser diferente mesmo? Exato. Né? Vai ser isso mesmo? E aí muito assim, nossa, mas o que as pessoas vão falar? Tanto que muita gente não sabe ainda, da minha família eu nem contei. Por quê? Porque não precisa, né? Primeiro que é minha vida, não precisa, e segundo que eu não tô afim de ouvir algumas coisas ali que as pessoas vão falar, então eu falo, não, beleza. No momento aí o pessoal vai descobrindo aos poucos. Outra coisa legal para falar, vocês veem muitas pessoas com sucesso hoje em dia nas redes sociais e até mesmo você está assistindo aqui agora e você pensa, nossa, a Jade e a Keila, elas não têm nenhuma autocrítica, elas não se cobram, elas não têm estresse, não têm ansiedade. Ilusão. E não falo nem por nós, eu falo assim, tem muita gente que está lá na casa dos bilhões, assim, gente que é muito grande, os maiores players. Confia em mim, essa pessoa ela tem o mesmo problema que você tem, assim, sabe? Às vezes não o mesmo problema, mas ela ainda tem problemas. Ela ainda se sente insegura, ela ainda tem ansiedade, ela ainda tem aquela autocrítica, acho que eu não sou boa o suficiente. Ontem mesmo a gente estava no evento, a rapaziada tá vendendo mentoria, assim, tendo resultados grandíssimos, e eles falaram que, cara, eles pensaram, acho que eu não sou bom o suficiente para dar essa mentoria, sabe? Algo que estava transformando a nossa vida. Então, às vezes, um medo que você tem é a oportunidade de transformar a vida de uma pessoa que você não está dando, entendeu? Um pouco de egoísmo nosso também, não olhar para isso. Olhar só o que... eu tenho medo, eu tenho vergonha, sabe? Começar a mudar essa mentalidade de assim, eu não posso ter vergonha disso. Eu não posso ter vergonha disso porque a vida de uma pessoa pode se transformar quando eu abrir a boca. E outra coisa que eu vejo, mas já tem muita gente no marketing, mas tem muita gente falando sobre isso. Tem muita gente falando, né, e fazendo isso. E é uma coisa que é muito legal. Tem público para todo mundo. Eu e a Jade, pessoas completamente diferentes, trabalhando junto, criando uma empresa juntos. A gente se conecta com pessoas completamente diferentes aqui do marketing. E aí ela segue uma linha, eu sigo outra, a gente traz isso, consolida, discute, e aí a gente aplica, entendeu? A gente absorve tudo isso, canaliza e aplica na nossa empresa. Tem público, as pessoas vão se conectar com as pessoas. Você vai entender quando você estiver aqui que você vai se conectar exatamente com um perfil de pessoa. Talvez seja com pessoas mais parecidas com a Jade, talvez seja com pessoas mais parecidas comigo. Da mesma forma vai ser as pessoas com você quando você começar e estar aqui do lado de cá. E outra coisa, a gente recebe todos os dias de pessoas que a gente conhece pedindo indicações de profissionais. E não tem, assim, a gente já fez milhares de entrevistas, até mesmo para a nossa empresa, foi muito difícil de conseguir arrumar um copy, de conseguir arrumar uma social media, é muito difícil de conseguir arrumar profissional. Então, se você acha que o marketing está saturado, você está muito enganado. Não tá saturado, tá faltando profissionais. Então, assim, é uma grande oportunidade. Se você tem um sonho, não deixa ninguém falar pra você que você não vai conseguir. Tenta olhar pra você não do tamanho que você é agora, mas do tamanho que Deus te vê e como você quer ser mais pra frente, sabe? Porque às vezes a gente se ilude muito com esse tamanho que a gente tá se enxergando agora. Eu não tenho capacidade agora, mas é porque você ainda não começou. Às vezes você só precisa dar o primeiro passo, sabe? E antes da gente finalizar, vou fazer um exercício que o Joel, acho que faz um podcast dele. Ai, meu Deus. Me pegando de surpresa. Uma frase. Uma frase que você gostaria que tivesse assim no caminhão, sabe? Que eles colocam assim
Na traseira de caminhão, uma Sim. frase assim no outdoor, pra galera assim, lembrar de você. O que você diria? Eu gosto muito de uma frase que é: onde não puderes amar, não te demores. Então, se você não está feliz na vida que você tem hoje, fazendo o que você faz hoje, só muda. É só isso. Não pensa muito, age, faz, se descobre no movimento. Perfeito. isso. E você, a sua frase? Acho que a frase que eu vou dar pra você é... Eu vou dar não, né? Que eu vou compartilhar é... Um ambiente sempre vence. Acho que tem tudo a ver com o que a Sim, gente falou hoje. também. E aí eu diria isso pra você, o ambiente sempre vence. Busque os Então, ambientes cuidado certos, com os ambientes que você está. com as vozes que você escuta. Então é isso, acho que a gente chegou no final do nosso bate-papo. Foi muito bom compartilhar com vocês todas essas vivências. Eu espero realmente que, de alguma forma, você possa ser impactado aí do outro lado de casa e que isso possa transformar a sua vida em algum grau e avançar, né? E vou dar as palavras para você. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo esse tempo, foi muito bom esse bate-papo com vocês. Espero que vocês apreciem também. E eu vou falar agora meu Instagram, que é a minha rede social principal, Faça as suas redes que é sociais aí. @keila.sntS. É isso, gente. O meu Instagram é Jade, é @_Jade Leal, com 2 As. Segue a gente lá. E agora ficamos por aqui mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários também se vocês têm mais dúvidas, coisas que vocês gostariam de descobrir sobre esse universo, tanto do marketing, do empreendedorismo, que a gente vai estar sempre respondendo nas nossas redes.